Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai explorar alguns conceitos bem fundamentais num livro que, poxa, influenciou muitas gerações aí de líderes, de pessoas buscando realização, né? A Lei do Sucesso, do Napoleão Hill. A gente está usando especificamente a versão comentada e adaptada pelo Jacob Petri. Temos aqui uns trechos selecionados dessa adaptação para a gente discutir. Exatamente. Nossa base é essa edição de 2012, que, bom, ela busca condensar a obra original do Hill, né? Que é um trabalho, assim, monumental. Publicado lá em 1928, o resultado de, imagine, 20 anos de pesquisa. E que pesquisa, hein? É fascinante lembrar como tudo começou. Foi um desafio, né, do magnata do aço, o Andrew Carnegie, para um jovem Napoleão Hill. Ele tinha só 23 anos na época. Nossa, muito jovem. Muito. E o Carnegie propôs que o Hill dedicasse a vida a organizar uma filosofia prática do sucesso. Ele ia entrevistar centenas de pessoas bem-sucedidas. E o próprio Carnegie ia ajudar a contatar essa gente. Pessoas como Thomas Edison, Henry Ford. Figuras de peso, né? Totalmente. John D. Rockefeller também. E o mais incrível é que o Hill aceitou na hora, em menos de 1 minuto e sem nenhuma garantia de pagamento imediato. Pensa só. Um ato que, por si só, já ilustra um princípio que o Carnegie valorizava muito, né? A rapidez e a decisão na ação. E a nossa missão aqui, nesta análise, é extrair os insights mais poderosos desses trechos que a gente tem. Vamos focar em 2 lições centrais que o Petri destaca nessa adaptação. A importância crucial de criar um propósito definido e também o conceito poderoso de mente mestra. Mergulhar nesses conceitos. Começando pela base de tudo, que me parece ser essa clareza de propósito, né? A primeira lição que salta aos olhos nos trechos é quase um alerta, sabe? Sem um propósito claro, bem definido, a energia pessoal, ela simplesmente se dissipa. O livro aponta isso como a principal causa de fracasso para a maioria das pessoas. Essa falta de um objetivo central na vida, de metas específicas e de um plano concreto para alcançá-las. Tem uma frase marcante: pensamentos são coisas e podem se tornar coisas poderosas quando misturados a um propósito definido. O que isso realmente significa, assim, na prática? Olha, o ponto fascinante aqui é a conexão direta que o livro faz entre ter um propósito definido e desenvolver o que ele chama de poder pessoal. A argumentação é que quando você define um propósito e se compromete de verdade com ele, você começa a organizar seu conhecimento, seus recursos e, crucialmente, sua energia mental e física. Isso cria o que o Hill chama de esforço organizado. É como pegar a luz do sol e focar com uma lente de aumento, sabe? A energia que estava dispersa se torna uma força concentrada, capaz de superar obstáculos que antes, pareciam intransponíveis. Nesse contexto, poder pessoal e a capacidade de triunfar viram quase sinônimos. Não é um poder sobre os outros, né? Mas um poder de realização. Isso me lembrou na hora o exemplo do Henry Ford que o livro traz. Ele começou trabalhando numa oficina mecânica, lado a lado com um colega. Ambos eram descritos como competentes, dedicados, mas tinha uma diferença crucial ali. O Ford tinha um propósito definido muito claro: desenvolver um carro acessível, popularizar o automóvel. O colega não. 30 anos depois, a diferença nos destinos deles era, gritante, como diz o livro. E tem aquela pesquisa do Hill, com mais de 16 mil pessoas. Os números são bem impactantes, né? Extremamente impactante. A pesquisa indicou que 95% dessas pessoas eram consideradas, fracassadas nas carreiras ou não tinham um desempenho satisfatório. E a razão principal identificada foi justamente essa: a ausência de um propósito definido. Elas simplesmente não sabiam o que queriam da vida, do trabalho. Só os 5% restantes, aqueles que tinham um propósito claro e um plano para realizá-lo, alcançaram o que o Hill classificou como o sucesso notável. Isso sublinha de forma dramática que um desejo vago, tipo, quero ganhar mais dinheiro ou quero ser feliz, não tem a força necessária, sabe? É preciso definir o que se quer alcançar agora, com visão de futuro, e traçar os passos para chegar lá. Faz todo sentido. A analogia da construção de uma casa que o livro usa é bem ilustrativa.
Ninguém começa a construir sem um desejo claro de ter a casa, um propósito definido, construir aquela casa específica e um plano detalhado, né? A planta, os materiais, as etapas. Tentar construir sem isso seria um caos. E o livro argumenta que a construção de uma vida de sucesso segue a mesma lógica. Sem esse projeto, a energia se perde toda. Exato. E o primeiro passo nesse processo de construção, segundo o Hill, é canalizar a nossa energia, nosso conhecimento, em torno de um ponto focal específico. O esforço organizado começa com essa concentração intencional. Então, a pergunta-chave é: como é que a gente define esse propósito? O livro não dá uma fórmula mágica, né? Mas sugere que o processo começa com a autoliderança, com um mergulho interno. Parece que envolve fazer umas perguntas fundamentais para si mesmo, certo? Sim, perguntas como: que tipo de pessoa eu aspiro ser? Como pai, mãe, profissional, amigo? Que traços de caráter eu gostaria de cultivar? Qual papel eu desejo desempenhar na minha comunidade ou no mundo? Que legado, que contribuições eu gostaria de deixar? Não são perguntas fáceis, né? Mas são essenciais para iniciar essa busca. Além de só listar objetivos, o texto fala em ouvir os desejos mais intensos, identificar aspirações honestas, até detectar as sementes latentes da nossa vocação. Isso sugere algo mais profundo, quase como uma descoberta mesmo, não uma invenção. Precisamente. A ideia não é inventar um propósito do zero, sabe? Mas sim descobri-lo dentro da gente, onde, segundo a filosofia do Rio, já existe um potencial, essas sementes latentes de uma vocação ou missão pessoal. É um processo de autoconhecimento para trazer à tona o que já está lá. E a palavra-chave, como o livro reforça, é definido. Um propósito vago, nebuloso, assim, indefinido, não mobiliza essa força interna. Precisa ser específico, precisa ser claro. É nesse ponto que entra a ideia do desejo com D maiúsculo, não é? O livro afirma categoricamente: desejo é o ponto inicial de toda conquista. Uma necessidade ardente e pulsante que transcenda a tudo. Fiquei pensando nisso. Não é uma simples vontade, uma esperança, um pedido para o universo. É algo bem mais visceral. Exatamente. É uma intensidade que beira, assim, uma obsessão saudável, digamos. O exemplo do BMW X6 é direto. Só desejar ter o carro não faz ele aparecer na garagem. Mas o desejo ardente, essa necessidade pulsante de possuí-lo ou do que ele representa, né? É o que impulsiona a pessoa a desenvolver as habilidades, a criar os planos, a tomar as ações e a persistir até alcançar o objetivo. É o combustível emocional que transforma a intenção em realidade. E o livro chega a dizer que, quando esses desejos são fortes o suficiente, a pessoa parece adquirir poderes sobre-humanos. Isso soa um pouco exagerado, talvez. Mas imagino que se refira a essa capacidade ampliada de foco, de energia, de resiliência que surge quando a gente está totalmente alinhado com algo que realmente quer. Exatamente essa interpretação. Não são poderes místicos, não. Mas o resultado natural de conectar o propósito ao nosso potencial mais profundo. O texto explora isso quando divide a natureza humana em 4 forças que precisam ser integradas, harmonizadas por esse propósito definido. A força física, que inclui nossos talentos naturais, nossas aptidões inatas, a força emocional, nossa paixão, entusiasmo, fogo interior, a força espiritual, o senso de significado, a conexão com algo maior, e a força mental, a visão estratégica, a capacidade de transformar potencial em resultados concretos, como realização profissional ou financeira. Quando essas 4 forças trabalham juntas, impulsionadas por um propósito claro, nossa capacidade de realização aumenta exponencialmente. Então, descobrir uma atividade, uma vocação que esteja alinhada com nossos talentos naturais e que acenda a nossa paixão, parece ser o caminho para encontrar esse propósito autêntico e poderoso. Isso explicaria aquela estatística assustadora que o livro menciona sobre a frustração profissional. Sim, a afirmação de que cerca de 95% da população adulta vive profissionalmente frustrada porque não encontrou seu lugar apropriado no mundo do trabalho. O livro atribui isso, em grande parte, a essa falta de clareza sobre a própria vocação.
As pessoas não dedicaram tempo e esforço para descobrir seus talentos, suas paixões e, consequentemente, não têm um propósito definido que as guie. Ficam à deriva, né? Como aquele navio sem leme do exemplo. O que nos leva às aplicações práticas. Como sair desse ciclo? O livro sugere transformar a própria busca pela vocação em um propósito. Como funcionaria isso na prática? Olha, os passos práticos sugeridos são bem diretos, bem acionáveis. Primeiro, tomar a decisão de encontrar seu propósito e defini-lo o mais objetivamente possível. Segundo, transformar essa definição num conceito claro, conciso, algo que possa ser facilmente lembrado, focado. Terceiro, criar o que o livro chama de mantra escrito, que a gente pode entender como uma afirmação poderosa do seu propósito e do plano geral para alcançá-lo, e usar essa declaração diariamente. Não só para ler, mas para internalizar a ideia, manter o foco e, o mais importante, para impulsionar a ação consistente na direção desse objetivo. Entendido. É como programar a mente e direcionar a energia, né? O exemplo do navio sem leme é realmente forte. Pode ter um motor mais potente, o melhor combustível, mas sem um leme e um destino, ele só gira em círculos até ficar sem energia. O propósito e o plano são o leme e o mapa. Sem eles, todo esforço, por maior que seja, se perde em tarefas desconectadas, preocupações imediatas, e a vida pode parecer sem sentido, marcada pela indecisão. Ok. Essa base do propósito definido está clara, mas o Hill argumenta que esse poder individual pode ser, assim, massivamente amplificado, certo? É aí que entra o conceito da mente mestra, não é? A mente mestra, o mastermind, é tipo o turbocompressor, a forma de multiplicar exponencialmente esse poder. O conceito é apresentado no livro como a mais elevada forma de poder humano acessível. A essência é a coordenação harmoniosa de conhecimento e esforço entre duas ou mais pessoas, todas unidas por um propósito definido comum. O Andrew Carnegie, segundo o Hill, atribuiu grande parte do seu sucesso colossal a esse princípio. E como é que o Carnegie descreveu a mente mestra dele? Não era só ele sendo genial, certo? De forma alguma. O Carnegie foi bem claro ao explicar para o Hill que a mente mestra dele era composta por mais de 20 pessoas. Diretores, gerentes, contadores, químicos, engenheiros, especialistas em vendas. Nenhuma dessas pessoas individualmente era a mente mestra. A força vinha da soma coordenada das mentes de todas elas, trabalhando em cooperação e, crucialmente, em harmonia. Era essa sinergia, essa inteligência coletiva focada num objetivo comum que estava por trás da fortuna acumulada por ele e por cada membro-chave da equipe dele. É o princípio clássico de que o todo é maior e mais poderoso que a simples soma das partes, né? A metáfora do fazendeiro com os 7 filhos briguentos que o livro usa é simples, mas muito eficaz para ilustrar isso. Ele deu um graveto para cada filho, eles quebraram fácil. Mas quando ele juntou os 7 gravetos num feixe, ninguém conseguiu quebrar. A lição é direta. A união, quando existe harmonia de propósito, gera uma força imbatível. Uma força poderosa, sem dúvida. Mas frágil se não tiver os ingredientes certos. Essa sinergia depende vitalmente de um ambiente de harmonia genuína e confiança mútua entre os membros da aliança. E o livro propõe uma hierarquia interessante para a aplicação desse princípio que eu achei muito perspicaz. Primeiro, a pessoa deve buscar a sinergia interna, ou seja, harmonizar as próprias 4 naturezas, física, mental, espiritual, emocional, em torno do seu propósito definido. Só depois, buscar a sinergia nos relacionamentos mais próximos, como a família ou o casamento. E aí sim, como terceiro passo, aplicar o princípio nos negócios, na carreira, na comunidade. Isso é interessante. Quer dizer que tentar construir uma mente mestra poderosa nos negócios, sem ter uma base sólida de harmonia pessoal e familiar, seria como, sei lá, construir uma arranha-céu em terreno movediço. Exatamente essa é a implicação. O livro sugere que o sucesso profissional ou financeiro não pode, a longo prazo, compensar o fracasso nas relações pessoais fundamentais. A harmonia começa de dentro para fora.
Faz sentido. E tem também aquela progressão, né? Dependência, independência, interdependência. O exemplo do aspirante a guitarrista do Guns N' Roses é ótimo para ilustrar isso. Ele não pode simplesmente querer entrar na banda, interdependência, sem antes dominar o instrumento, independência. Perfeito. Primeiro, ele está no estágio de dependência, não sabe tocar, precisa dedicar esforço para desenvolver seu poder pessoal, sua habilidade com a guitarra, até alcançar a independência, se tornar um guitarrista competente por si só. Somente então, com essa base sólida de competência individual, ele pode se juntar à banda e colaborar efetivamente, contribuindo para a mente mestra do grupo, que é a interdependência. Tentar pular o estágio da independência, da construção do poder pessoal e ir direto para a colaboração, geralmente leva ao fracasso, porque a pessoa não tem valor real a agregar para a aliança. Então, a mente mestra não é só juntar pessoas, mas juntar pessoas que já desenvolveram um certo nível de poder pessoal e que podem juntas criar algo maior. Isso me lembra a análise sobre o próprio Carnegie. Sim, a análise feita pelo Charles Schwab, um dos principais assessores dele. O Schwab disse que a maior qualidade do Carnegie não era o conhecimento técnico sobre a produção de aço, mas sim seu poder de inspirar outras pessoas e uni-las em torno de um desejo comum. Essa capacidade de atrair talento, motivar e, assim, inflamar os outros com um propósito compartilhado era, segundo Schwab, a verdadeira fonte do poder do Carnegie. Ele era um maestro de mentes mestras. O que leva a conselhos práticos bem diretos no livro como: procure a colaboração de pessoas que possuem o que lhe falta para que você consiga realizar seu propósito. Não se trata de se cercar de cópias de si mesmo, mas de buscar complementariedade. E também a importância de manter a mente aberta a novas ideias, citando o Thomas Paine e seus pensamentos visitantes. Essa abertura é fundamental. O Paine, um dos arquitetos intelectuais da Revolução Americana, dizia que aprendia muito com ideias que visitavam a mente dele, vindas de fontes externas, de conversas, de leituras. O livro alerta contra a estagnação que vem de se fechar num ambiente limitado de ideias. Buscar ativamente novos conhecimentos, novas perspectivas, novos ambientes é essencial para alimentar a própria mente e a mente mestra, evitando cair na armadilha da mediocridade complacente. Mas para que essa colaboração realmente funcione, para que a mente mestra floresça, quais são as condições, assim, inegociáveis? Olha, a condição número 1, enfatizada repetidamente, é a harmonia absoluta em relação ao propósito definido. Pode e deve haver debates sobre as melhores estratégias, as táticas para alcançar o objetivo, mas não pode haver dissonância ou dúvida sobre o propósito em si. Se um membro não acredita genuinamente no objetivo ou se tem uma agenda oculta, a harmonia se quebra e a mente mestra se dissolve. Além disso, todos os membros precisam acreditar sinceramente que o propósito é de fato realizável. A fé coletiva na visão é crucial. Como o livro afirma de forma contundente, você não pode vencer sozinho, mas também não pode vencer rodeado por pessoas desleais e sem motivação. Lealdade, fé compartilhada no propósito, sinceridade nas interações e um ambiente geral positivo. Esses parecem ser os pilares. O livro menciona que o próprio Carnegie teve que fazer ajustes na aliança dele ao longo do tempo, substituindo membros que não conseguiam mais se adaptar ou que perderam o entusiasmo, a lealdade. Ele buscava constantemente pessoas mais adaptáveis, comprometidas e contagiantes no entusiasmo. Exato. Uma aliança de mente mestra não é necessariamente estática, ela precisa evoluir com o propósito e com as circunstâncias. As aplicações práticas sugeridas para quem quer construir ou fortalecer suas alianças de mente mestra incluem passos como avaliar a consistência e a clareza do seu próprio propósito e o seu nível real de comprometimento. 2. Poder pessoal. Fazer um inventário honesto da sua capacidade atual de contribuir para uma aliança, o que você traz para a mesa. Identificar a qualidade da sinergia que você já tem com pessoas-chave nas diferentes áreas da sua vida, trabalho, comunidade e família. Onde tem harmonia? Onde tem conflito? 4. Prospecção.
Identificar ativamente pessoas com quem você gostaria de formar ou fortalecer alianças harmoniosas para realizar seu propósito, buscando complementariedade e valores alinhados. Excelente. Então, fazendo uma recapitulação rápida dos pontos centrais que a gente explorou aqui, a partir destes trechos de A Lei do Sucesso adaptados pelo Jacob Petri, em primeiro lugar, temos a força motriz, assim, indispensável de um propósito bem definido, específico, claro, que idealmente brota da descoberta autêntica dos nossos talentos e paixões mais profundos. É o nosso norte, o nosso motor interno. Em segundo lugar, temos a amplificação exponencial desse poder individual através do princípio da mente mestra, a colaboração estratégica e harmoniosa com outras pessoas que compartilham e se alinham a esse mesmo propósito. A união faz a força, mas só quando há harmonia e um objetivo comum claro. A frase que resume bem isso é aquela: você não pode vencer sozinho, mas também não pode vencer rodeado por pessoas desleais e sem motivação. É fundamental reforçar que a nossa conversa se baseou nesses trechos selecionados da adaptação do Jacob Petri, de 2012. Essa versão busca condensar a obra original do Napoleon Hill, que é significativamente mais extensa, mais detalhada. Como o próprio Petri e outros estudiosos do trabalho do Hill, como o Joe Vitale, que é mencionado na contracapa da edição, apontam, as 16 lições apresentadas em A Lei do Sucesso contêm a essência mais profunda e talvez até mais completa da filosofia do Hill do que o livro posterior e mais famoso dele, Pense e Enriqueça. A obra original, lá de 1928, é um tesouro de exemplos, de nuances, de aprofundamentos para quem quiser ir ainda mais fundo nesses conceitos. Perfeito. E para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, fica uma provocação para reflexão. O livro dá uma ênfase muito grande na descoberta de talentos e propósitos que parecem ser inatos, sabe? Algo que emerge de dentro em vez de ser só uma escolha racional de metas baseadas em fatores externos. Se essa premissa for verdadeira, se o propósito mais poderoso é descoberto e não inventado, como alguém poderia iniciar concretamente hoje mesmo esse processo de autodescoberta mais profunda, para além de simplesmente listar objetivos ou desejos materiais? Qual seria talvez um pequeno passo, talvez até contraintuitivo, que pudesse começar a revelar uma pista dessa inclinação natural, dessa vocação que o livro valoriza tanto? Fica a pergunta no ar. Uma excelente questão para continuar a exploração individual, sem dúvida. Obrigado pela conversa e pelos insights. E até a nossa próxima exploração. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com amor, se inscreva e deixe seu like. Assim, juntos, levamos o consolo da palavra a quem mais precisa.